E todas as prisões aconteceram com força, com êxito por parte da polícia. Foi muito bem organizada a ação, muito bem trabalhada, muitos envolvidos e conseguiram, de forma exitosa, como diz o Dr. Marcos Tadeu, realizar todo esse tipo de trabalho, realizar todas essas prisões. Deixa eu conversar mais uma vez com o nosso repórter Júnior Oliveira. E, Júnior, o que chama a atenção é que esse grupo criminoso, para conseguir cometer esses crimes, eles precisavam, evidentemente, de recursos financeiros. E eles se uniram. Algumas pessoas que seriam investidores, que iriam investir para que os crimes acontecessem. E para que esses crimes acontecessem, eles já estavam se organizando para conseguir veículos, armas, armamento. Mas que bom que a polícia descobriu tudo isso antes. Que bom que a polícia conseguiu descobrir e, principalmente, agir. Júnior. O Rafa, tem uma linguagem dentro do presídio que é muito usada por criminosos e por facções, que é a expressão vamos sacudir. O que é vamos sacudir? Vamos sacudir esse negócio e ver o que a gente consegue apurar para alcançar o objetivo que a gente está precisando. Seja no tráfico de drogas, seja na execução de facções rivais e até mesmo nesse caso que a gente está destacando tanto, que lamentavelmente a gente percebe aí essa ação criminosa contra autoridades, contra instituições, que uma vez quando ataca um policial penal, um policial militar, um promotor de justiça, um delegado de polícia ou investigadores, é um ataque à sociedade, não só um ataque a essas autoridades, ao Estado, mas à própria sociedade. Porque são instituições reguladoras, ou seja, instituições que cuidam da nossa segurança pública e tem ação de polícia, tem ação de investigação, de controle social, enfim. Só estou fazendo essa introdução para a gente ter uma noção da gravidade disso tudo, se alguém, porventura, ainda não percebeu a que ponto nós chegamos, né? A que ponto a criminalidade, com essa ousadia de planejar um plano, né? de execução, de assassinato de autoridades da investigação. Bom, Rafa, é o seguinte, a nossa produção está buscando desde as primeiras horas da manhã, buscar entender como é que estava funcionando esse plano de execução dessas autoridades. E você citou aí agora o objetivo desses criminosos ou seja, buscar recursos para executar esse crime. Porque isso fica caro, não é apenas executar. Então tem todo um planejamento, mapeando endereços, rotina dessas autoridades. E vamos lembrar que essa gente estava presa, alguns saíram. Então já estavam enfraquecidos, ou seja, estavam um pouco aí, ou seja, abalados com essa situação dessas investigações que dão muito prejuízo para esses bichões aí do crime aqui em Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro. Você está vendo esses veículos apreendidos aí, Rafa? Informação de bastidor que a gente pega aqui junto com essas autoridades, está tudo acontecendo ainda, a gente está apurando muita coisa, muito precisa ser esclarecido, mas a gente consegue informação agora com a investigação da Promotoria de Justiça e também da Polícia Civil, que muitos desses veículos apreendidos, inclusive essa moto aquática, esses veículos aí estavam sendo usados para venda, ou seja, buscar recursos para comprar essas armas. E já havia sido feito aí, ou seja, feita uma comunicação, ou seja, uma solicitação, uma encomenda para esse armamento de grosso calibre, e um desses envolvidos estava a cargo dele fazer esse contato, inclusive com criminosos de outros estados, para trazer esse armamento para cá de grosso calibre e, após isso, executarem o crime que estava prestes de ser cometido. Ou seja, esse plano já havia passado do primeiro passo de interagir dentro do presídio, à espera da soltura desses criminosos aqui do lado de fora, arquitetando tudo, ou seja, essa comunicação também no presídio com esses que haviam saído recentemente da prisão e aqui do lado de fora buscando uma forma de executar esses crimes, buscando esses bens, fazendo a venda desses bens, porque droga eles já não estavam mais conseguindo vender. Então o objetivo era esse. E outro ponto importante que a investigação vai desvendar logo logo, outros envolvidos aí nessa história. Rafa, vamos pontuar aqui porque a gente
está tentando, de alguma forma, fazer um mapa desse plano. E para a gente fazer esse mapa, a gente tem que pontuar quem são esses indivíduos. Vamos lá. Marcelo Gonçalves seria o mentor, ou seja, o principal alvo dessa operação, da Operação Diamante de Vidro, que a gente mostrou agora há pouco na reportagem. Ele foi preso com a esposa na época. Ele continua preso e planejava, segundo aí a investigação, fazia parte, seria ele o mentor de toda essa história. E a gente segue nessa lista que é grande, são 10 presos. O Lohan Ramírez seria o financiador e executor também, preso na Operação Má Influência, respondendo já a 2 processos por lavagem de dinheiro e sendo aí condenado no de tráfico de drogas. Leandro Diogo, preso na Operação Balada, vocês lembram aí dessa operação? Ele ajudaria nas execuções e também no levantamento de recursos para concluir o plano financiador e executor. O Jonathan Rodrigues, ele não tem passagem pelo sistema prisional do estado de Minas Gerais, mas seria também um financiador desse plano aí do Marcelo. O Vandeir Tavares, financiador, investigado na Operação Diamante de Vidro e seria também um apoio financeiro das execuções. O Anderson Modesto, réu em diversos processos criminais, apontado aí como membro de um grupo de extermínio. É muito conhecido, figurão conhecido aí no meio do crime também pelas autoridades. Suspeito de planejar, inclusive, um atentado contra promotores do GAECO, isso há cerca de 4 anos aqui na nossa região. Ele seria também o executor no esquema e investigado. O Marlon Batista, que é ex-policial militar, preso na Operação Dominó. Vocês se lembram muito bem dessa operação. O Iago Rodrigues, ele é alvo da Operação Diamante de Vidro também. E ainda, Rafa, a gente traz aqui a informação, segundo aí a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Rafael Ardila, ele não tem passagens criminais. Nas informações que chegam para o setor de inteligência da polícia, que chegaram para o setor de inteligência, que ele seria uma espécie de parceiro do Marcelo, que a gente citou agora há pouco. Ou seja, ele seria um parceiro, portanto, também virou alvo dessa investigação. O nosso jornalismo, Rafa, ele não para. A gente foi em busca de resposta, principalmente da defesa desses envolvidos. Ou seja, a gente buscou informações, quem seriam os advogados, aqueles que, porventura, estavam se apresentando lá na RISP, né, na região de segurança pública, aqui da região do Triângulo Mineiro, a 9ª RISP, a gente buscando identificar essas defesas para ter uma posição desses investigados, dessas pessoas que foram presas nessa operação de hoje. A gente conseguiu alguns, outros não foi possível, mas a gente destaca aqui que o nosso jornalismo está aberto a ouvir as partes de toda essa história. Bom, Rafa, é o seguinte, resposta da defesa do Rafael Ardila e Marcelo Carvalho. A defesa até o momento não tem detalhes da operação, mas está no momento na Delegacia de Inteligência da Polícia Civil para ter mais informações e a partir daí se posicionar com mais detalhes. Até o momento, o que se sabe é que os réus negam as imputações que lhes são impostas e futuramente irá provar o legado em sede de defesa jurídica. A informação aí do advogado. O advogado de defesa dos investigados, Anderson Modesto, Lohan Ramírez e Iago Marques Ruas, informou que ainda não teve acesso aos autos dessa investigação, portanto não tem muito o que dizer e vai aguardar aí para ter acesso para trazer mais informações para a gente. Os demais advogados de defesa não foram localizados e a gente segue aí tentando contato, inclusive colocando aí à disposição do nosso jornalismo para ouvir aí a defesa desses outros envolvidos nessa operação da polícia deflagrada hoje. Mais uma vez a gente destaca esse plano, até digo assim, Rafa, macabro, né, de execução, de assassinato de autoridades da segurança pública do Estado de Minas Gerais. Uma afronta ao Estado, uma afronta à sociedade e a essas autoridades que rapidamente conseguiram responder a tempo, ou seja, interceptar esse plano. As investigações continuam e a gente lembra que tem mais 2 pessoas ainda para serem presas. A polícia continua trabalhando, fazendo diligências na região para tentar cumprir esses 2 mandados de prisão que ainda estão em abertos. Rafael. Claro, o nosso jornalismo acompanhando de perto todo esse trabalho, toda essa operação. Lembrando, todos os envolvidos
já têm ligação com crime, já foram presos outras vezes, já foram alvos de operações realizadas aqui na nossa cidade e também na nossa região. Obrigado, Júnior Oliveira, não só o Júnior, João Ricardo Camilo, que trouxe também todas as informações, que desde as primeiras horas estava acompanhando a movimentação da polícia, também a nossa repórter Tânia Costa, que esteve junto com a gente no começo da manhã, trazendo as informações aqui na programação da TV Paranaíba. É o jornalismo que não para da TV, é o jornalismo incansável para levar para você todos os detalhes em relação a esse caso. E o objetivo deles era exatamente calar o trabalho desses profissionais que cuidam e zelam da nossa segurança e também da justiça. Mas não conseguiram, porque a operação aconteceu com êxito, uma força-tarefa empenhada para desarticular essa organização criminosa e principalmente assegurar toda a nossa sociedade, todas essas pessoas, para que não fossem vítimas de crimes terríveis que estavam sendo planejados.